aí, minha boiada favorita, que gosta de investir e fica empolgada com o período de balanços trimestrais. Bora analisar mais uma? Fica o lembrete de que nosso conteúdo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Isso mesmo, é de caráter meramente informativo e educacional. Olá! Hoje vamos mergulhar na tese de investimento por trás de uma empresa que talvez não esteja no radar de todo mundo, mas que tem uma história e tanto para contar. Para começar, vamos com uma provocação. E se uma das ações que mais rendeu no Brasil nas últimas décadas for uma que a maioria das pessoas nem conhece? É exatamente sobre esse tipo de caso que vamos falar, explorando a trajetória da Irani. E olha, não é pouca coisa, dá uma olhada nesse gráfico. Desde o ano 2000, a gente está falando de um retorno de mais de 16.000% para a Irani, contra uns 990 do Ibovespa. É uma diferença brutal. A pergunta que fica é, como? Qual é a história por trás desses números? Para entender, a gente precisa começar pelo básico, pela fundação da empresa. E essa base está num setor que à primeira vista pode não parecer tão empolgante, mas que é incrivelmente estável, o de embalagens. A Irani não é nenhuma novata, já tem mais de 80 anos de história. O foco dela é quase total aqui no Brasil, o que significa que ela conhece muito bem o nosso mercado. E o que ela faz? Basicamente, embalagens sustentáveis de papel e papelão. Um negócio que tem sido muito impulsionado por tendências que a gente vive todo dia. O crescimento do e-commerce, dos deliveries e, claro, a busca por substituir o plástico. Agora, aqui tem um ponto fundamental para entender a resiliência da empresa. Dá uma olhada para onde vai a maior parte da produção dela. 70% das vendas são para a indústria de alimentos. E por que isso é tão importante? Porque esse é um dos setores mais estáveis que existem. O setor de alimentos no Brasil tem um histórico de crescimento médio de 10% ao ano. E o mais impressionante é que ele cresceu até em momentos de crise, como recessões e durante a pandemia. As pessoas continuam comendo, né? Isso dá uma base de receita muito sólida e previsível para a Irani. Certo, então o negócio principal é sólido. Mas a tese de investimento vai além. A segunda parte é sobre algo que talvez o mercado não esteja colocando na conta, os chamados ativos ocultos. E a gente está falando de um número bem expressivo. De acordo com a fonte da análise, uma estimativa conservadora do valor das terras e das florestas que a empresa possui chega a mais de R$1 bilhão. Para colocar em perspectiva, R$1 bilhão é quase metade do valor de mercado total da Irani. Ou seja, só em ativos físicos, em terras, existe um valor escondido ali que representa uma bela margem de segurança. Ok, além do negócio resiliente e dos ativos valiosos, tem o terceiro pilar, a operação da empresa. A Irani não só é eficiente, como está se tornando uma verdadeira máquina de gerar caixa de forma autossuficiente. Olha só que movimento inteligente. A meta deles é chegar a 100% de autossuficiência em energia e energia renovável. Hoje, eles já geram quase 70% do que consomem. E com um investimento programado de R$120 milhões, eles vão modernizar as usinas e atingir essa meta. No final do dia, isso significa uma bela redução de custos no futuro. E essa saúde operacional se reflete nos números financeiros. A dívida, medida pela alavancagem, está diminuindo. A geração de caixa livre, o famoso Free Cash Flow Yield, está num patamar altíssimo de 18,5%. E o custo para se financiar é baixo, menor que o CDI. É o retrato de uma empresa com as contas muito em ordem. Muito bem. A empresa é sólida, gera caixa, tem ativos, mas a pergunta que importa para o investidor é: como tudo isso se transforma em retorno? Como a empresa recompensa quem acredita nela? A Irani usa uma estratégia dupla que é muito poderosa. Por um lado, ela paga dividendos, que é o dinheiro do lucro que vai direto para o bolso do acionista. Por outro, ela faz recompras de ações. Ou seja, a própria empresa vai ao mercado, usa seu caixa e compra de volta as suas ações, tirando-as de circulação. E o efeito combinado disso é impressionante. Vamos pegar esse exemplo aqui, que simula o período de 2021 a 2026, com um investimento inicial de R$100 mil. Se todos os dividendos forem reinvestidos e a empresa seguir seu plano de recomprar e cancelar 10,2% das ações, o resultado é incrível. A participação desse investidor na empresa aumenta 59%, sem ele ter que comprar uma única ação a mais. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para ter uma visão completa da tese de investimento que o material de referência nos apresenta. Resumindo, o argumento se baseia em 5 pilares. Primeiro, um negócio muito resiliente por estar ligado ao setor de alimentos. Segundo, um valor oculto enorme em terras e florestas. Terceiro, uma geração de caixa forte e que não para de crescer.
Quarto, um caminho claro para reduzir custos com a autossuficiência energética. E, por último, uma política muito focada em retornar valor para o acionista. É um conjunto bem completo. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Todo investimento tem riscos, e aqui não é diferente. O principal ponto de atenção, segundo a análise, é o custo da matéria-prima. As chamadas aparas, que é o papel reciclado, representam 70% do custo, e o preço delas tem subido ultimamente. É algo para ficar de olho. No fim das contas, a história da Irani serve como um lembrete. Num mercado que muitas vezes é obcecado pelas gigantes, pelas empresas que estão sempre no noticiário, fica a pergunta: quanto valor oculto ainda existe por aí, esperando para ser descoberto por quem se dispõe a olhar um pouco mais de perto? E por hoje é isso, bovinos. Agora já sabe, né? É comentar para nós o que acha da empresa, se é acionista, se quer comprar agora, interage aí. Curte, compartilha, segue o canal e o perfil. Verdade, galera, ajuda a gente. Abração, fiquem todos com Deus. É Money!